O que vamos escolher no próximo vai ser um Presidente da República, não é o líder da direita. André Ventura tem feito um esforço tremendo por transformar estas eleições no que elas não são, fazendo uma chantagem perante o CDS, a Iniciativa Liberal, o PSD e, em particular, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que de facto tem sido respondida com uma grande dignidade por muitas personalidades de direita. Eu chamava a atenção neste frente a frente do seguinte: Cecília Meireles, Mota Soares, Ribeiro e Castro, Chicão já escolheram apoiar António José Seguro, já escolheram a moderação e a democracia. E a pergunta que eu deixo é Paulo Núncio e o Paulo quando? Paulo Núncio, quer responder? André Pinotes? Eu respondo de imediato. Olha, eu nunca votei num candidato presidencial de esquerda no passado. Não vou votar num candidato presidencial de esquerda nestas eleições. E peço a Deus o discernimento para nunca votar num candidato presidencial de esquerda no futuro. Para mim é muito simples. Deixa-me terminar, porque para mim é muito claro isto. Para mim é muito simples. O adversário político do CDS é o PS. E o adversário ideológico do CDS é o socialismo. O CDS, e é importante dizer isto, o CDS teve o seu verdadeiro momento fundacional quando teve a coragem de votar contra a Constituição de 76 que previa a via para o socialismo. Foi precisamente por isso que eu aderi ao CDS, para defender a democracia cristã e para combater o socialismo. Votar num candidato presidencial socialista era renegar todo o meu passado. E isso Paulo eu não farei. Núncio está assim a dizer que vai votar em André Ventura. Não, o que eu disse é que nunca votarei num candidato socialista. Agora também tenho consciência... Está excluído o socialista, está excluído o socialista, mas não está excluído o populista. Se me permitir... Fica a possibilidade do populista. Se me permitir terminar a frase, eu termino. Mas tenho consciência que eu sou vice-presidente do CDS, com as responsabilidades que isso acarreta, e, acima de tudo, sou um soldado disciplinado do meu partido, do qual gosto muito. E, por isso, não só aceito, como apoio, a posição que foi adotada ontem pelo CDS de não apoiar nenhum candidato nesta segunda volta. E assim ficarei. Mas como é que vê o facto de algumas figuras, nomeadamente Cecília Meireles, Francisco Rodrigues dos Santos, que foi presidente também do seu partido, de declararem um apoio a António José Seguro? Pois o CDS é um partido democrático e as pessoas decidem pela sua consciência. Está-me a perguntar a mim. Eu digo-lhe muito concretamente, eu não consigo votar num candidato presidencial de esquerda. Nunca votei num candidato presidencial de esquerda e nunca votarei num candidato presidencial de esquerda. Para mim, votar à esquerda é renegar as raízes do CDS. Nós somos um partido de direita, nós somos um partido democrata cristão, um partido que teve o seu momento fundacional no voto contra uma Constituição que tinha a via do socialismo como único caminho para Portugal. Não é historicamente e correto. Nós não aceitamos isso. Eu não aceito apoiar um candidato Paulo socialista. Núncio, o que está a querer dizer não aceita, sendo que há dois candidatos nesta segunda volta... Eu não vou apoiar nenhum. Não vai apoiar nenhum. Não vou apoiar nenhum, mas digo, objetivamente, que em circunstância alguma, para fazer o contraste com essas pessoas que referiu, que eu respeito muito, atenção, pessoalmente respeito muito, e aliás o André começou por fazer essa referência, dizer-lhes muito objetivamente que para mim me surpreende muitíssimo ver ex-deputados e dirigentes do CDS a apoiarem candidatos de esquerda, mas tem que aceitar. Paulo Núncio, por curiosidade, vai o CDS é um partido democrático. Vai abster-se nestas eleições? É o que lhe digo. Eu não vou apoiar nenhum candidato, mas tenho dito. Tem que me permitir também, para não ficar um frente a frente do Paulo contra o Paulo ou do Paulo contra o CDS. Eu quero fazer aqui a defesa da honra democrática de todas estas pessoas que, sendo de centro ou de direita, decidiram apoiar António José Seguro. Paulo Núncio comete um erro histórico gravíssimo. Fará a definição, até me custa falar sobre a forma como se identifica com o seu partido. Cada um de nós, por justa posição ou por contraposição, sabemos porque é que pertencemos a um partido, mas o CDS não se fundou no voto da Constituição. A democracia cristã tem uma história secular de construção com a social-democracia. Por esta Europa fora, grandes líderes de grande estirpe política, de direita, souberam cooperar tendo visões diferentes da sociedade. E, portanto, eu quero dizer uma coisa que é, estas pessoas de centro e de direita que estão a declarar apoio a António José Seguro, não estão a apoiar o Partido Socialista. Essas eleições não são partidárias. Elas não abdicaram das suas convicções, não abdicaram dos seus caminhos. Pedro Duarte abdicou das suas convicções, atual Presidente da Câmara do Porto e ex-membro do Governo da AD, apoiado e defendido tantas vezes por Paulo Núncio? Claro que não. José Eduardo Martins desistiu das suas conhecidas opiniões públicas por apoiar António José Seguro? Claro que não. É que o Paulo Núncio aqui exclui o que diz ser o socialista, mas não exclui o populista, admitindo eu que possa até não votar em André Ventura. Agora, o que sobra daquilo que o Paulo Núncio disse, e teve basto tempo para falar,
para explanar a sua tese. Eu tenho de dizer aqui, eu não acho que nenhuma destas pessoas esteja a desistir das suas convicções. Eu votaria, e é mais difícil o exercício que eu vou fazer porque não sou obrigado a fazê-lo, mas eu escolho fazê-lo. Se me dessem um boletim com André Ventura e Marcos Mendes, eu votaria em Marcos Mendes. Se me dessem um boletim com João Coutinho de Figueiredo e André Ventura, eu votaria também em João Coutinho de Figueiredo. Pergunta-me, votaria com grande convicção? Votaria com um ânimo? Iria fazer campanha? Claro que não. Mas saberia distinguir o acessório do essencial. E, portanto, eu repito a pergunta. Paulo, já quase toda a gente decidiu pelo espaço institucional da democracia como a conhecemos, apesar das melhorias que tem que ter. E o Paulo, o que é que está à espera? Eu, se me permite, também responder diretamente. Enfim, não, mas se quiser fazer uma pergunta entretanto, eu tentarei responder às duas. Responda e já lhe faço, não, este é outro vício desta eleição que eu não aceito, não é? E tive a oportunidade de dizer isso ontem no Parlamento. Eu não aceito que as coisas sejam colocadas entre o candidato democrata e o candidato antidemocrata. Porque essa é uma forma de procurar mandar na democracia, que é uma coisa que a esquerda e o PS muito gostam de fazer. Todos os candidatos, ou qualquer dos candidatos que tenha o voto popular e que ganhe umas eleições, têm legitimidade democrática. Não faz sentido procurar dizer que as pessoas que se vão abster ou que, mesmo por hipótese, votem no outro candidato, são menos democratas que aqueles que votam em António José Seguro. Deixa-me dizer isto, que é muito importante. Eu não aceito que o único voto legítimo e democrático seja o voto no candidato do PS. Obviamente, isso é perfeitamente inaceitável. Paulo. Mas muitas vezes esse debate é colocado. E já agora deixe-me dizer, dizem, bom, mas o candidato André Ventura é um candidato democrata? Bom, o Chega é um partido democrático? Eu pergunto, essa é uma competência de nós, comentadores, ou é uma competência do Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional, que eu saiba, registou o Chega e o Chega faz parte das eleições e por isso, objetivamente, está no plano político e está a disputar eleições. Não nos compete a nós fazer essa análise mais do que isso. Deixe-me dizer que não estamos aqui também a fazer esse debate, obviamente, mas... Não, mas foi suscitada a questão. Não, mas temos em conta a questão de, no dia das eleições, a esquerda mobilizou-se a António José Seguro e do lado da direita não vimos uma mobilização em torno de André Ventura, por exemplo. Mas aquilo que lhe queria perguntar era também se acha que António José Seguro, como sabemos que demorou a ter até o apoio do Partido Socialista, se acha que António José Seguro não tem uma abrangência mais relevante, ou seja, se não vai para além do PS e do Partido Socialista. Suscita aí uma questão muitíssimo importante, que é a seguinte. O PS não ganhou nada nesta primeira volta. O PS não estava no boletim de voto. Quem ganhou a primeira volta das presidenciais foi o António José Seguro, que, aliás, foi uma pessoa absolutamente humilhada e maltratada e ostracizada pelo PS durante muitos anos. Mas há muitos deputados socialistas, não estou a incluir o André, mas há muitos deputados socialistas que hoje dão palmadinhas nas costas num exercício de absoluta hipocrisia política e de oportunismo, porque durante muitos anos andaram a maltratar António José Seguro. E por isso, quanto ao apoio do PS, estamos falados. Relativamente à abrangência de António José Seguro, ele terá a abrangência que ele entender e que os portugueses lhe quiserem dar. Não tem a abrangência do meu lado, porque eu considero que António José Seguro é um candidato que representa uma área que é adversária da minha área política, que é adversária do CDS. O CDS, eu volto a dizer, mas o Paulo está ocupado demasiado tempo, isto tem que ser equilibrado. Que nasceu em 74, como muitos dos partidos fundadores da democracia, o PS nasceu antes, em 73, só terminar este ponto. Não, mas é que tem que ser equilibrado, senão não é um frente a frente. O CDS teve verdadeiramente o seu momento fundacional quando disse não ao socialismo. E em 2026 nós voltamos a dizer não ao socialismo. Eu preciso dizer o seguinte, eu não sei o que é que falta a António José Seguro para poder contar com o apoio de Paulo Núncio. Já havia forma vigorosa e hoje os tempos não foram muito equilibrados, acontece, é da dinâmica do debate, mas eu tenho que me dirigir ao Paulo Núncio para lhe perguntar, o humanismo de António José Seguro não lhe chega? Com certeza que sim. A visão europeísta que tem não lhe chega? Com certeza que sim. E eu olho, mesmo no espaço da social-democracia, onde António José Seguro sempre esteve, e apreciando aquilo que é a democracia cristã, e já lhe disse, eu recordo, a construção europeia não foi feita por sociais-democratas só. Teve um grande contributo da sua família política. E esse renegar da história que o Paulo aqui coloca, restringindo tudo à votação na Constituição, é algo que eu acho que é
diminuir o peso que a sua família política teve na Europa, tremendo, e que ainda tem. Nós sempre encontramos pontos de contacto, apesar de vermos a sociedade de forma diferente. António José Seguro não tem nada que lhe falte para poder contar com o seu apoio. E fica aqui registado uma coisa. O Paulo Núncio, obviamente que tem razão que todas as candidaturas são legítimas e democráticas, mas todas as posições políticas têm uma leitura. E a do Paulo também tem, porque o Paulo excluiu aquele que é o humanista, mas não excluiu o populista. Não, o socialista.